primeira dica é assim, ó, as crianças com deficiência intelectual, ao contrário das outras crianças, não aprendem espontaneamente. Tá? As outras crianças, você coloca elas a fazer tarefas e elas fazem. A criança com deficiência intelectual, você tem que ajudar ela a pensar sobre a tarefa. Por isso que a mediação usa as perguntas. A pergunta faz você pensar, não é mesmo? Então, quando eu mostro esse copo e tem uma cor amarelinha aí dentro, eu posso perguntar. Eu posso dizer para a criança, toma, ou o que é isso? Ela vai dizer um copo, mas eu tenho que explorar. O que será que tem desse copo? Está vazio? Está cheio? O que você acha que é? Então, quando eu faço a pergunta, eu faço a criança pensar. Né? Então, a criança com deficiência intelectual, ela aprende desde que você faça mediação. Por que é importante fazer mediação? Que na mediação, você trabalha com as operações mentais, tudo que você faz no mundo, você usa essas operações mentais. E as funções cognitivas, que são elas que mobilizam toda essa funcionalidade cognitiva. São elas que estão com problema. É por isso que o teu filho não consegue aprender, que o teu aluno não consegue dar uma resposta, porque a função cognitiva é que está com deficiência. E ela pode ser corrigida. A criança tem que ser ensinada a classificar, a diferenciar, a levantar uma hipótese. Ela tem que ser ensinada. As outras crianças, às vezes, a professora falando, exemplificando, ela vai. As nossas crianças com deficiência intelectual, a gente tem que ensinar ela a pensar. E é isso que a mediação faz. A gente vai organizando o pensamento dessa criança. Então, a mediadora, que é a segunda dica que eu vou dar para você, deve sempre ter clareza na atividade. Qual a minha intencionalidade? O que eu vou fazer nessa atividade aqui? O que eu vou fazer com essa atividade? Ah, é só para contar a bolinha? Não. Quais são as funções cognitivas e as operações mentais que eu vou trabalhar nessa atividade? Para a mediadora, não existe atividade boa ou ruim. Existe atividade. Toda atividade, pode ser da mais simples às mais complexas, é apenas um pretexto para eu fazer a criança pensar. Isso é o nosso papel de mediadora. A gente não quer saber a atividade, a gente quer saber o pensamento da criança se está sendo organizado. Se essa criança tem mais argumentos, se ela justifica mais, se ela consegue segurar a sua impulsividade, se ela consegue planejar antes de agir. Então, essas funções cognitivas, a gente ajuda ela a organizar essas funções. E com isso, organiza também o pensamento, organiza a fala, certo? Terceira dica. As atividades escolhidas, elas devem ser adaptadas. Todas essas atividades que eu mostrei aqui para vocês, elas não foram adaptadas adequadamente. Vou pegar aqui uma apostila, ó. Essa apostila, tá? Apostila maravilhosa, tem gente que já aprendeu a mediar essa apostila. Então, assim, ó, tem uma atividade, tem duas, tem três, tem quatro. É muita atividade numa página só. É muita atividade. Uma criança com TDAH não vai fazer nenhuma nem outra. Ela vai ficar, eu digo, fica doidinha diante de tanta coisa, tanto estímulo. Então, gente, primeira coisa é a adaptação. Diminuir para cada página uma atividade. Ah, não tem como diminuir. Então, tampa. Tampa aquela atividade que você não quer que a criança veja, né? Com outra folha. E ela, então, se concentra só nessa atividade. Essa é uma simples adaptação, uma simples modificação. Quarta dica, lembre-se sempre que aprender não é uma soma de habilidades alcançadas com atividades simples. Ah, vou dar várias atividades simples, né? Não é isso. Em vez disso, você vai distribuir essas atividades em grau de dificuldades, começando com aquelas que exigem poucas operações mentais, por exemplo, identificação é pouca, é a primeira, né? E aí vai ampliando até usar uma operação mental, por exemplo, de raciocínio hipotético,
porque é um raciocínio muito complexo e exige várias operações mentais para conseguir fazer isso, tá? Porque a gente mede a complexidade de uma tarefa não pela quantidade ou pela forma, mas pelo número de operações mentais que aquela tarefa exige da criança, certo? Então, se só exige uma, é uma atividade simples. Se exige 3, 4, 5, 10, aí são atividades mais complexas, tá bom? Quinta dica. Caso a criança com deficiência intelectual não verbalize, é necessário, então, contar, né, com uma linguagem visual, que é a comunicação alternativa aumentativa. É possível você fornecer à criança com deficiência intelectual que não verbaliza, tá? Um conjunto de cartões visuais para ela se comunicar. E quando eu falo isso, eu falo em tudo. Na escola, no banheiro de casa, no banheiro, no quarto dessa criança. Será que essa criança sabe fazer o passo a passo da troca da sua roupa, de tirar o pijama e botar o uniforme? Não sabe, a mãe que faz por ele. Não. Faça a mediação dessa sequência e cole no quarto dele, no guarda-roupa. Quando ele chega, se acorda, ele já sabe o que tem que fazer. E aí a gente vai dando autonomia para essa criança que não verbaliza. Fora isso, tem a técnica do solilóquio, que é a mediação desses cartões, não é mesmo? Que você tem que mediar. O que significa cada passo desse passo a passo. Quando você ensina uma vez mediado, já fica, já aprende.